Oi, boa noite, minha querida aluna, meu querido aluno. Essa é a aula número 7, né, de formação docente 1. Sou seu querido professor Alex Gabriel do Breviário, estou na fase concludente do mestrado em Psicologia Cognitivo e Comportamental na Universidade Americana. Eu curso aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Agora 20 horas e 20 minutos, 6 de setembro de 25. Nessa formação da 101 nós vimos, né, muitos conteúdos, né, relevantes, né, sobre a temática de formação da 101 e aqui, né, na aula 1 vimos História e Evolução da Docência no Brasil, na aula 2 vimos Docência no século XXI, Desafios e Perspectivas, na aula 3 Políticas Públicas e Diretrizes Curriculares Nacionais, na aula 4 Ética e Responsabilidade Docente, na aula 5 Diversidade Cultural e Educacional, na aula 6 foi a aula passada, né? Educação, inclusive e acessibilidade. Agora nessa aula veremos relação professor-aluno, construção do vínculo pedagógico, né? Para tanto, eu trouxe o artigo, né, intitulado A Importância da Relação Professor-Aluno para o Desenvolvimento, né, do Estudante com necessidades educacionais específicas na perspectiva de educação inclusiva. O termo, né, necessidades especiais, ele foi, né, agora atualizado para necessidades específicas, né? E esse artigo foi produzido por Silvia Aguiar, né? Esse artigo salienta a importância de uma relação boa professor-aluno em relação ao discente com deficiência. Tem como objetivo, né, discutir aspectos relacionados à importância da relação professor-aluno e como esse relacionamento pode interferir no desenvolvimento do discente com necessidades educacionais específicas. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica para a contribuição de fundamentação teórica, buscando suporte para a definição dos conceitos. O objetivo de análise dessa pesquisa parte da perspectiva de como o docente pode auxiliar o desenvolvimento do educando, buscando uma relação baseada em empatia. Deu-se ênfase nas teorias, né, de Vygotsky, que busca compreender o processo de aprendizagem através do estudo da zona de desenvolvimento proximal, e o Wallon, que por sua vez discute aspectos relacionados ao meio em que o indivíduo está inserido e como isso afeta a aprendizagem através da psicogênese da pessoa completa. Convém salientar que, por meio da experiência de um dos autores deste artigo, como monitora do projeto de extensão Programa Esperança Viva da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tornou-se possível observar na prática como a relação professor-aluno possui importância para o desenvolvimento do discente. Introdução. O tema educação inclusiva está cada vez mais presente no meio educacional, e este fato deve-se às tentativas de propor mudanças ao tradicional sistema de ensino, que caracterizou-se por ser excludente e segregatório. No entanto, existem diversos obstáculos para a transformação do sistema educacional. Silva aponta que um dos principais desafios seria efetivar na prática os princípios que fundamentam uma escola inclusiva, princípios estes que fazem referência ao artigo 3º da Política Nacional de Avaliação e Exame da Educação Básica, os quais declaram a igualdade de condições para o acesso e permanência do estudante na escola, partindo do pressuposto que a escola, enquanto instituição social, deve ter compromisso com valores éticos e morais, bem como compreensão quanto à heterogeneidade humana, ou seja, as diferenças apresentadas pelo indivíduo, sejam elas de fatores biológico, psicológico, cultural ou social. Diante dessa perspectiva, Sampaio diz que a escola tem um papel significativo tanto para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças, quanto para a sua saúde psíquica, uma vez que ela é o primeiro espaço social promotor de separação entre a criança e a família. Assim sendo, o desenvolvimento cognitivo poderá ser potencializado em alguns casos se houver uma boa relação entre professor e aluno, com a finalidade que o significado de boa relação entre esses dois participantes seja bem abordado e compreendido, procurou-se fundamentação em Machado, que será abordado nos próximos tópicos. A justificativa do tema apresentado baseia-se nas experiências vivenciadas pelos autores da pesquisa no estágio supervisionado de formação de professores para o ensino médio e enquanto monitora do projeto de extensão Programa Esperança Viva. Nesses ambientes foi possível perceber de que maneira a relação entre professor e aluno influencia no desenvolvimento do educando. Após essas vivências, na disciplina de Fundamentos de Psicologia Educacional, foi produzido um artigo a partir do que foi observado nessas experiências. A justificativa da pesquisa deu-se na importância de que o estudo apresenta para a área da educação especial inclusiva, pois contribuiu para a expansão do campo específico da ciência estudada,
que refere-se à relação entre professor e aluno. O ganho para a área docente através dessa pesquisa compreendida é o benefício do público-alvo por meio das experiências anteriormente citadas, pois mediante o conhecimento aprendido será possível objetivar metodologias que facilitem o desenvolvimento do educando no ambiente escolar. A abordagem da pesquisa fornecerá uma perspectiva psicológica e educacional fundamentada na teoria sociocultural de Vygotsky e na teoria psicogenética de Henry Waldron. O objetivo baseia-se em explanar como o relacionamento entre professor e aluno influencia no desenvolvimento deste. A relação professor-aluno. Uma boa relação entre professor e aluno baseia-se na empatia. Nessa pesquisa, o conceito de empatia não será discutido a partir do seu significado por senso comum. Através de uma pesquisa bibliográfica, buscou-se suporte na autora Machado acerca do significado do termo empatia. A autora discute que a empatia é estar presente não apenas averiguando uma dificuldade de aprendizagem, e sim fornecer auxílio para solucionar tais empecilhos. À vista disso, em situações que o docente saiba as necessidades do aluno e não as ignore, procurando compreendê-las e mostrando-se sempre para solucioná-las, poderá contribuir para o desenvolvimento do aluno, mais especificamente do aluno com necessidade educacional específica. O docente tem papel fundamental no desenvolvimento de qualquer educando. Esse desenvolvimento, por meio da construção de conhecimento, para Vygotsky, é um processo que deve se trabalhar em conjunto. Portanto, o professor primordialmente guiará o estudante em sua trajetória de aprendizagem, assim como os colegas de sala e o corpo docente da instituição de ensino serão ajuda externa. Segundo Sampaio, ao apontar para a relevância do vínculo professor-aluno, considera-se o docente como mediador da relação do estudante com o conhecimento e responsável pela sua formação. Levando isso em consideração, podemos inferir que para um estudante com necessidades educacionais específicas, uma boa relação professor-aluno é ainda mais fundamental. Isso porque o educador deve trabalhar aspectos específicos da necessidade educacional do discente, da discente, que o ajudem a desenvolver-se da melhor maneira possível. Mas de que formas essa relação pode auxiliar o desenvolvimento da estudante do estudante? Essa questão é importante de ser discutida, pois a falta de uma boa relação do professor, da professora com esses discentes, acaba tendo um peso maior no desenvolvimento deles do que em educando sem necessidade específica. No entanto, é preciso alertar para as limitações do ato docente, já que não será possível, em alguns casos, como em doenças mentais, que o educador interfira no desenvolvimento apenas através da ação pedagógica, sendo necessário uma equipe interdisciplinar que trabalhe com adaptações às quais possibilite o desenvolvimento integral do indivíduo. No cotidiano de uma sala de aula, o docente lida com estudantes de diferentes realidades. Dentre esses educandos, poderão surgir diversas deficiências, sejam elas de caráter mental, como transtorno de aprendizagem ou física, deficiência visual, auditiva ou motora, por exemplo. Neste contexto, o professor irá exercer papel essencial, uma vez que participará de uma interação diária com esses discentes, sendo ele o personagem mais próximo capaz de detectar falhas na aprendizagem dos estudantes e das estudantes. Isso posto, faz-se primordial que essa relação seja benéfica e construtiva. Nesse sentido, uma boa relação professor-aluno, no contexto de uma educação inclusiva, gera uma maior integração do educando, tanto com a turma quanto na sociedade. É importante, nesse caso, pontuar que a educação inclusiva difere da educação especial. De acordo com Glecht e Blanco, a educação especial defende que a pessoa com deficiência deve ser inserida na sala de aula, porém apenas se ela mostrar condições de acompanhar a turma e recebendo, paralelamente, um apoio especializado. Os princípios da educação inclusiva são que toda pessoa com necessidades educacionais específicas deve ser inserida na sala de aula das escolas regulares e que a instituição de ensino deve adequar-se às necessidades dos educandos. Será nesse contexto que analisaremos como a relação professor-aluno ajuda o estudante com necessidades educacionais específicas a desenvolver-se. O problema da falta de uma boa relação professor-aluno para o estudante com necessidades educacionais específicas. A falta de uma boa relação professor-aluno revela uma grande falha do sistema escolar e é um elemento dificultador do processo de ensino-aprendizagem do estudante. Se a falta dessa boa relação professor-aluno compara com o estudante sem necessidade educacional específica, já é dificultadora da aprendizagem, para o estudante com deficiência, essa boa relação faz uma falta maior ainda.
Como o docente é comumente aquele que identifica a presença de alguma dificuldade de aprendizagem, é de suma importância que ele assuma papel ativo no desenvolvimento do estudante e da estudante. No entanto, não é sempre que vemos isso ocorrendo na prática. Exemplificando o impacto de uma má relação entre professor e aluno, aconteceu através de experiência vivenciada através de estágio supervisionado de formação de professores para o ensino médio. Nesse estágio, um dos autores do presente artigo pôde ter contato com a realidade de um discente com necessidade educacional específica. O cenário apresentado não foi animador pelo fato de a escola nem sempre, nem sequer ter procurado identificar quais eram as dificuldades do estudante, para que assim os professores e professoras pudessem ter um diagnóstico com o qual poderiam buscar estratégias de intervenção. Dessa forma, o aluno e a aluna não conseguia ter um bom desempenho em sala de aula e na posição de estagiário, pouco ou nada pôde ser feito para incluir aquele aluno, aquela aluna, nas aulas de maneira satisfatória, dado o abandono por parte da escola e dos pais em fornecer informações sobre o discente e discente, para que assim todos os professores e professoras, bem como o estagiário e estagiária, pudessem buscar ferramentas para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Silva, se a relação professor-aluno não tiver vínculo suficiente para que o desenvolvimento do discente e da discente ocorra, a ação educativa não acontecerá de maneira satisfatória. A autora ainda trata acerca das barreiras atitudinais, considerada de mais difícil superação, uma vez que envolve questões subjetivas que associam-se com os pensamentos dos educadores e educadoras a respeito dos fundamentos divergentes do processo de inclusão. Essa barreira não são removidas pela imposição da legislação, decretos e ou fazendo valer determinação de ordem superior, dependem muito mais de reestruturação dos aspectos subjetivos, afetivos e emocionais, que interferem na postura de cada pessoa e nas atitudes de cada um frente ao outro diferente de nós, com características únicas e intransferíveis e que por isso mesmo oferecem possibilidade para o conhecimento do ser humano. De acordo com Araújo, muitos professores e professoras não se dão conta do quanto é importante o seu papel na vida dos alunos e alunas. A autora aborda as dificuldades passadas quando tinha 8 anos, o que levou na sua reprovação no 3º ano do Fundamental 1, situação em que sentiu-se triste e incapaz, pois a professora acabou não percebendo a dificuldade de aprendizagem presente na aluna. Isso demonstra que quando o docente não desenvolve uma relação de afetividade e respeito com o educando, pode resultar em empecilhos no que refere-se ao desenvolvimento do mesmo. Diante dessa perspectiva, existem diversos fatores os quais dificultam a conexão professor-aluno, como a implementação inadequada das técnicas, a insuficiência de modos de triagem e monitoramento, a necessidade da integração entre as partes interessadas, a falta de sensibilidade do profissional docente, entre vários outros fatores apontados por Fleischer. É válido ressaltar que a rede regular de ensino, apesar dos grandes avanços para incluir os indivíduos com deficiência, ainda não consegue, infelizmente, atender esse público de maneira satisfatória. Contudo, esses fatores precisam ser contornados no sentido de promover ao estudante com necessidade educacional específica seu desenvolvimento da melhor forma possível, com o intuito de integrá-lo no contexto da educação inclusiva. Como o professor pode ajudar o aluno com deficiência em seu desenvolvimento? Do ponto de vista de Sampaio, numa sala de aula, o reconhecimento da parte do docente de que cada estudante é diferente mostra que os discentes e as discentes com necessidade educacional específica não são aqueles apenas com deficiência. A autora ainda afirma que é preciso trabalhar a especificidade e a singularidade dos educandos e educandas e que não é todo docente que está preparado para tornar-se um educador inclusivo. Porquanto analisar a individualidade de cada aluno é um dos grandes desafios no caminho da inclusão. Fazer perceptível a singularidade dos estudantes e possuir metas claras acerca dos materiais didáticos que atendam às demandas educacionais específicas é essencial para promover um desenvolvimento no aluno em sala de aula. Analisando o que Silva diz, o processo de inclusão não é apenas inserir o aluno ou a aluna com deficiência na rede regular de ensino. Pelo contrário, vai desde o projeto político-pedagógico até a postura profissional dos docentes e das docentes e o tipo de relacionamento entre estes educandos e educandas. A prática nas instituições de ensino em apenas inserir o educando ou educanda no meio educacional e não se importar com suas interações no meio social, assemelha-se mais com a exclusão. Segundo Silva e Aranha, as atitudes do educador, seu jeito de pensar,
agir e sentir irá refletir nas condutas do estudante. Dessa forma, se o docente não demonstrar apoio ao educando com o intuito de ajudá-lo com determinadas necessidades educacionais específicas, o aluno não irá se sentir à vontade e confiante na relação. Como descrito por Soares, através de uma pesquisa realizada com 2 professoras, que possuem discentes com necessidade educacional específica, foi possível concluir que as ações das professoras em questão contribuíram para a melhor participação dos alunos em sala de aula, visto que beneficiou os relacionamentos com os colegas, como também elevou a autoestima e melhoraram as condições cognitivas. Com o objetivo de demonstrar formas de como o docente pode auxiliar o aluno com necessidades educacionais específicas em seu desenvolvimento, discutiremos as abordagens Vygotskianas e Wallonianas no sentido de entendermos o desenvolvimento de acordo com cada teórico. Abordagem Vygotskianas. A teoria sociocultural do desenvolvimento da aprendizagem de Vygotsky, como apresentada por Kubero e Luke, considera a construção do conhecimento não como um processo individual, mas de ideação conjunta. Assim sendo, essa estruturação é realizada através de ajuda externa, que no caso do ambiente escolar, vem do professor e dos colegas de sala. A zona de desenvolvimento proximal é um importante conceito para entender como fatores interpessoais externos vão para intrapessoal psicológico. Essa zona consiste na distância entre o nível de desenvolvimento real do indivíduo, capacidade de fazer algo independentemente, e o nível de desenvolvimento potencial, capacidade de fazer algo sob orientação. De acordo com Sampaio, o educador tem demasiada importância na mediação entre as zonas, a SDP, Zonas de Desenvolvimento Proximal. Ele deve estar atento aos indícios pelos quais as crianças com dificuldade de desenvolvimento sinalizam suas especificidades no percurso do processo de ensino-aprendizagem. Essa zona possui um sistema interativo onde as pessoas e as ferramentas culturais permitem ao indivíduo ir além das suas competências atuais. Dessa forma, a zona de desenvolvimento proximal terá muita importância para o desenvolvimento do estudante, já que na medida que seus conhecimentos passem para a zona de desenvolvimento real, outros conhecimentos, antes fora de seu alcance, entram para a zona de desenvolvimento potencial. O papel ativo dos educandos, das educandas, nesse caso, é importante no caráter dinâmico da zona de desenvolvimento proximal. Intervenções de todos os participantes é fundamental, não apenas do docente e da docente. No caso de uma escola inclusiva, a interação entre os estudantes é muito interessante, pois além dos próprios discentes se ajudarem, já que possuem níveis de desenvolvimento diferentes, estariam integrando o aluno com deficiência na sala de aula. Para Kubero e Luke, o educador, na maioria dos casos, orienta as trocas e dá sentido ou situa as intervenções dos participantes, contudo, os alunos podem apropriar-se da situação em sentidos não previstos pelo docente. Essas trocas acontecem por meio da participação guiada, uma vez que o professor torna-se um guia para a aprendizagem. Dessa forma, o docente deve construir pontes entre níveis de compreensão do estudante, organizando as atividades de forma que eles possam realizar a parte que lhes é acessível. O educador é quem estrutura a participação dos alunos e alunas de forma dinâmica, ajustando-se às condições do momento, e na medida em que a autonomia e responsabilidade deles for maior, o controle pode ir se transferindo para os discentes a discentes. No caso do estudante com necessidades educacionais específica, essa autonomia pode fazer uma grande diferença em sua autoestima e em seu desenvolvimento a partir do auxílio do professor, que acontecerá juntamente com os outros estudantes. Abordagem Allonianas. Partindo para a perspectiva de Henry Allon, segundo Galvão, uma pedagogia inspirada na psicogenética alloniana não considera o desenvolvimento intelectual como o único objetivo da educação. Pelo contrário, considera um meio para atingir uma meta maior, o desenvolvimento como pessoa, uma vez que a inteligência é apenas uma parte do que é constituída a pessoa. Diante disso, a abordagem alloniana indica que devemos olhar o estudante de modo integrado, levando em consideração todos os campos funcionais, afetividade, motricidade e inteligência, e a conexão entre eles. Dessa maneira, a docente deve trabalhar esses fatores de maneira agregada com a turma na perspectiva de praticar uma educação inclusiva, de modo que todos os indivíduos sintam-se parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Neste ponto de vista, quando o educador é capaz de identificar com clareza quais fatores causam, por exemplo, manifestações emocionais,
que por sua vez geram impacto na atividade intelectual, ele terá mais possibilidade de controlá-las e, por conseguinte, encontrar caminhos para solucioná-las. É dever do professor encontrar meios para contornar situações de elevada temperatura emocional, como se tem comumente na escola, e encontrar meios para elas racionalizarem as situações, instigando posteriormente reflexões. Em um contexto de educação inclusiva, isso é de extrema importância em decorrência aos conflitos que podem surgir devido à diferença entre os estudantes. Contudo, não são todos os conflitos que devem ser extinguidos do ambiente escolar, uma vez que estes também são essenciais para o desenvolvimento da personalidade. Ao contrário, o conflito tem um papel importante e pode ter um significado positivo no desenvolvimento do estudante e da estudante. Porém, quando possível, o educador e a educadora devem distinguir aqueles conflitos que acontecem de modo a gerar um impacto positivo e aqueles que são inadequados ou equívocos. A utilização de métodos tradicionais e o autoritarismo na relação professor-aluno, segundo Idem, colocam a criança numa posição de passividade, impedindo suas interações sociais e ofuscando sua espontaneidade e curiosidade natural. Assim se perde um dos principais fatores de inclusão escolar, que é a afetividade, tal qual é um pilar fundamental para o desenvolvimento. Como podemos observar na teoria da psicogênese da pessoa completa, o meio no qual o indivíduo está inserido interferirá no desenvolvimento. O Alan recusa-se a selecionar um único aspecto do ser humano e analisá-lo, ou seja, o estudo integrado do desenvolvimento será a ênfase na teoria walliana. O homem, ser geneticamente social, possui inúmeros contextos como cultural, social e familiar. O conhecimento de mundo que o discente e a discente tem por meio desse contexto irá interferir no desenvolvimento. Esse avanço acontece em fases, de forma que seja uma construção progressiva, tendo cada fase suas respectivas particularidades, podendo possuir predominância de atividade afetiva ou cognitiva. De acordo com Soares, a perspectiva social deve ser considerada no ensino da pessoa com necessidades educacionais específicas e a deficiência não é unicamente um aspecto biológico. À vista disso, o professor não deve apenas analisar o discente no que diz respeito aos seus resultados das avaliações, por exemplo. Grande parte da construção da personalidade do educando, da educanda, se dá a partir da expressão do eu, como colocado por Galvão. Essas expressões podem se dar a partir de atividades artísticas, por exemplo, que permitem ao sujeito expressar sua subjetividade. É o conjunto de uma boa relação professor-aluno e do meio a ser utilizado para interações que resultam em um bom desenvolvimento escolar. Na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, existe uma ação de extensão proposta pelo setor de musicografia braille e apoio à inclusão, chamada Programa Esperança Viva. O programa atende pessoas com deficiência visual, dando transtorno do espectro autista, surdez, síndrome de Down, microcefalia e múltipla deficiência. Por meio da experiência como monitora de um dos autores deste artigo na prática da docência com estudantes, os quais possuem cegueira, baixa visão e múltipla deficiência, foi possível perceber a tenuidade que deve ser a relação professor-aluno. Através das aulas e de uma boa relação professor-aluno, as estudantes passaram a ver a vida com outros olhos, tanto que o nome do projeto foi dado por um discente, uma discente, ao dizer que pelo mundo havia muita esperança morta, porém o projeto deu a ele uma esperança viva. Uma aluna em específico que apresentava, além da visão subnormal, perda auditiva e neuropatia diabética, tinha ansiedade, fato esse que dificultava a sua participação nas aulas e até mesmo, em alguns casos, a sua frequência em sala de aula. O relacionamento entre ela e o corpo docente foi primordial e continua sendo para que ela possa desenvolver. Nós, monitores, passamos a procurar alternativas que não causassem ansiedade, como, por exemplo, avisar a data dos exames avaliativos muito tempo antes, enquanto simultaneamente era realizada uma avaliação continuada. Foi perceptível, diante disso, a necessidade de construir um vínculo com o discente, pois, segundo Sampaio, a docência é uma profissão relacional cujo exercício não se reduz apenas à aplicação de técnicas e instrumentos. Outros alunos que tinham desistido de estudar por falta de um ambiente acessível e de docente que entendesse suas especificidades, voltaram a instruir-se e posteriormente entraram em cursos superiores e técnicos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso demonstra que o processo de ensino-aprendizagem, com o auxílio de um profissional que tenha conhecimento das estratégias, as quais facilita o desenvolvimento do indivíduo,
pode colaborar para a construção do indivíduo por meio da integração social, inserindo-os de modo digno na sociedade. Considerações finais. Após essa pesquisa, foi possível perceber as dificuldades para a efetivação da educação inclusiva. Pode-se analisar ainda que nos momentos em que o relacionamento entre professor e aluno é benéfico, ou seja, baseado no conhecimento da diversidade de cada discente, o educando irá desenvolver-se nas atividades escolares. Sampaio aponta que a inclusão significa um desafio a ser enfrentado para que as crianças e todos aqueles e aquelas comprometidos com a educação não sofram as consequências de um sistema escolar excludente. Partindo do pressuposto que devemos redirecionar a atenção para o cotidiano da sala de aula e principalmente a relação professor-aluno, ao invés de olharmos apenas as dificuldades dos educandos e educandas, para então podermos desenvolver uma escola para todos. É necessário que o professor possua um olhar direcionado para as potencialidades dos discentes e das discentes e trabalhe em cima delas. Diante disso, fica claro que o educador, além de transmitir conhecimento, é um ser essencial para a construção do ser humano como um todo. Uma relação professor-aluno positiva é capaz de otimizar o processo de ensino-aprendizagem. No caso em que há estudantes com deficiência, não é diferente, sendo então o profissional da educação uma peça de extrema importância na formação do indivíduo, pois ele irá trabalhar o discente na sala de aula, levando em consideração suas especificidades. Como descrito por Araújo, o docente necessita compreender as individualidades do corpo estudantil que está trabalhando, desenvolvendo um relacionamento de afetividade, autoridade e respeito. A relação benéfica é construtiva, professor-aluno irá promover, além de um melhor desenvolvimento do discente e da discente, com necessidades educacionais específicas, um ambiente de integração entre todos os educandos para que não haja segregação. Dessa forma, todos os estudantes ganham um com o outro, pois alunos e alunas que não possuem deficiência aprendem mais sobre o universo dos discentes com necessidades educacionais específicas. Assim, eles são mais incluídos não só na sala de aula, mas também futuramente na sociedade. A construção de uma educação inclusiva pode ser definida como uma utopia por parte da sociedade e até mesmo pelos envolvidos no processo, que devem estar todos comprometidos com uma educação de qualidade. Portanto, o professor deve fornecer guias de compreensão para o estudante, vendo-o de maneira integrada nos seus contextos sociais e estruturando a participação deste com o meio de sala de aula que ele está inserido, criando assim então uma autonomia que favoreça a autoestima e o desenvolvimento. Dessa forma, faz-se necessário que o tema seja amplamente discutido para que as utopias possam deixar de ser uma realidade distante e passem a se figurar comumente no cenário educacional. Então, tudo isso aqui não é nada novo, já são são vários artigos apresentados anteriormente falando de inclusão. Esse aqui é mais um que vem falando da relação professor-aluno e das dificuldades existentes de se construir um ambiente inclusivo, e além de todas as barreiras que já existem para se implementar e promover a diversidade e inclusão nos espaços educacionais, incluindo barreiras estruturais, arquitetônicas e tecnológicas, as principais barreiras para se efetivar mesmo a inclusão dentro dos espaços, sejam eles educacionais ou até outros, são barreiras atitudinais. São pessoas da elite, normalmente docentes, coordenações de curso, representando lideranças que tem um padrão de pessoas que merecem ser incluídas e outras que não. E normalmente o padrão de pessoas que merecem ser incluídas é aqueles que têm alto poder aquisitivo, que são pessoas brancas, que é aquela questão do eurocentrismo, como Hitler, que tinha a raça ariana era gente, quem não era da raça ariana não era. Então, infelizmente, coordenações de curso, docentes, normalmente que vieram já de famílias abastadas, foi muito fácil entrar no ensino superior, muito fácil chegar a um doutorado, muito fácil alcançar altos postos, ter ter um elevado poder aquisitivo. Então eles acabam construindo o mesmo padrão que vem, herdou de família, que é aquele padrão da pessoa que merece respeito. É aquela pessoa que tem um alto posto, que tem poder, que tem autoridade, que tem status, que tem fama, que tem um elevado poder aquisitivo. Então, quer dizer, pobre não tem direito, negro não tem, entendeu? Indígena não tem. Pessoas que não têm a mesma orientação sexual que o professora não tem que ser respeitado. Então, assim, eles acabam construindo um estereótipo,
daquele e daquela que precisa ser respeitado. Então quem não tem aquele estereótipo acaba sendo discriminado de forma automática. Né, o inconsciente dessa parte do corpo docente, né, dessas coordenações de curso, que criaram essa figura, né, daquela pessoa que merece respeito, não vai respeitar quem não tem essa figura, infelizmente. Não é questão de que alguém tenha feito alguma coisa para, né, provocar isso, não. É um preconceito, é um estereótipo preconceituoso, né, são pensamentos preconceituosos, né, então que acabam provocando, né, o efeito desse preconceito é o que? A discriminação, que é o ato de denegrir a imagem do aluno, da honra e imagem do aluno, da aluna, ou de outro colega, né, que é professor, né, fazer, né, puxar o tapete, né, injuriar, difamar, caluniar, excluir, né, marginalizar, patologizar. Então, quer dizer, essas atitudes, né, essas práticas discriminatórias, práticas patologizantes, são consequências de estereótipos criados, padrões mentais criados, daquele ou daquela que merece respeito e daquela que não merece. E isso já é social, não é nem acadêmico científico. A sociedade já criou isso. A quem que entende mais, o auxiliar ou o gerente? Infelizmente a sociedade acha que é o gerente, por causa do posto. E se entra um auxiliar ali, né, que já tem muito mais bagagem do que o gerente? A firma não vai botar com o gerente, dificilmente. Vai botar como auxiliar. Até para rebaixar aquela pessoa que tem entendimento de gerente. Vai fazer o quê? Tem muita firma que faz isso, né? Pega a pessoa que está entrando na firma, não deixa a pessoa ser colocada já no posto que é adequado para o entendimento dela. Não, vai colocar lá no posto da base, que é algo da firma, que acha que é arrogância a pessoa, que já trilhou um caminho em outras empresas, não entrar no caminho certo para ela. Mas não, joga lá na estaca zero, como se a pessoa estivesse começando a vida. Isso é injusto, né? E uma pessoa só aceita só se tiver uma pessoa muito necessitada. Se não ocorrer, né, encontrar a oportunidade correta, infelizmente tem que acabar aceitando se quiser ganhar dinheiro. Então, sei lá, vai trabalhar como autônomo, né? Vai fazer o trabalho autônomo, então, né? Trabalhar por conta própria, que aí não acontece isso. Então tá, então aqui eu apresentei, né, o trabalho, a importância da relação professor-aluno para o desenvolvimento do estudante com necessidades educacionais específicas na perspectiva de uma educação inclusiva. Né? Então esse aqui é um artigo muito importante, muito relevante, né, que deu para abordar bem essa questão, né, dessa aula de educação, relação professor-aluno e as necessidades, né, e a questão da inclusão nesse processo. Para quaisquer dúvidas que você, minha aluna e aluno, tem, por favor, envie mensagem por e-mail, envie mensagem por WhatsApp, né, agende chamada de vídeo comigo, encontros presenciais, etc.